estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos que nos acompanham pelo YouTube e também pelo Instagram, minha página do Instagram, nós te convidamos a participar do Seminário de Vida no Espírito e a mergulhar nessa experiência de Deus. Levante seus braços e peça para o Senhor que hoje seja um dia diferente para você. Eu sei que muitos aqui já tiveram muita participação em diversos tipos de grupo de oração, mas você vai pedir uma experiência particular. Senhor, hoje eu vim aqui e eu vim porque eu sei que tu tens um projeto na minha vida, um presente para me dar e eu quero receber, Senhor. Eu vim aqui, Senhor, para receber esse teu presente, receber essa tua graça. E eu sei, Senhor, que não há maior presente que o teu Santo Espírito, mas eu sei que tu nos concede muitas outras graças e eu quero recebê-las, Senhor. Fala para Jesus que você quer receber. Às vezes a gente fica recusando a graça porque a gente fala que outras pessoas precisam mais. E certamente há pessoas que precisam mais, mas você não deve abrir mão da graça de Deus. Ela é para você. Deus tem uma graça especial para você e talvez você a receba hoje, ou talvez o Senhor esteja te preparando para receber. Você não está aqui por acaso, você não veio só para fazer uma visita. Deus tem algo para você e diga para o Senhor: Senhor, eu aceito, eu recebo. E diga que você recebe em nome de toda a sua família, você recebe em nome dos seus filhos, quem tem netos, netas, em nome deles, que você recebe também em nome dos teus pais, todos aqueles que fazem parte do teu círculo de amigos e que você sabe que Deus pode usar você. Fala: Senhor, nesse momento me usa e me dá graça. Eu quero receber a graça por todos eles. Faz, Jesus, agora essa obra. Quero pedir também que o Senhor vá agindo sobre nós, nos concedendo saúde suficiente para a obra que Ele tem em nossas vidas. Pedimos, Senhor, essa graça suficiente. Derrama teu amor para fazer toda essa obra de amor em minha vida. Espírito, nós pedimos agora, vem agindo sobre nós, para que essa graça, Senhor, seja extraordinária. Teu amor, Senhor, se manifeste em nós. O Senhor agiu sobre os teus pés. Muitas pessoas que vieram hoje, que nunca vêm, e outras que já não tinham vindo, vieram porque Deus tocou os seus pés para virem. Há uma ação especial de Deus, é o que Deus falava comigo nessa tarde. Eu tirei uma parte da tarde para ficar já preparando para o grupo, sabendo que Deus tinha algo para nós. Eu quero receber, Senhor. Eu tomo posse, Senhor. Eu recebo a tua graça. Fala para o Senhor. Eu recebo. Eu peço a intercessão poderosa da Virgem Maria e de todos os anjos. De todos os anjos. Precisamos pedir mais para os anjos. Quantas vezes eu falo isso aqui? Um monte, não é? Não é verdade? A pergunta que eu te faço é: e você acaba esquecendo ou não? Que bom, que bom. E você que às vezes não tem dado atenção para os anjos, lembre, Deus pode fazer tudo, Ele sendo Deus, Ele pode todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas por algum mistério que nós desconhecemos, quis criar estas criaturas extraordinárias que são os anjos por espíritos, para nos ajudar e para governar o céu. Eu nem sei como é que é isso. Uma parte deles virou demônio, mas a grande maioria permaneceu. Fale para o Senhor: Senhor, eu preciso que os teus anjos estejam cercando todas as áreas, Senhor, da minha vida. Eu quero, Senhor, te pedir que os anjos me acompanhem, me dirijam, cuidem dos meus caminhos, cuidem das minhas decisões, acompanhem as pessoas próximas de mim. Senhor, eu acredito, Senhor, que tens um propósito para teres colocado os anjos ao nosso lado. Então nós te pedimos, ao anjo da cidade, ao anjo do bairro, ao anjo da igreja, ao anjo que toma conta dos principados, todas as dominações, o anjo da guerra, da libertação, aqueles que seguem São Miguel, pedimos a proteção de todos eles.
Senhor, estende a tua proteção sobre nós agora, Senhor. Eu quero, Senhor, estar protegido, protegida, certo de que tu encaminha a minha vida, Senhor, para os teus propósitos. Não permita, Senhor, que as ciladas aconteçam aos meus pés. Não permita, Senhor, que o maligno faça confusão, Senhor, na cabeça, na vida das pessoas que estão sem preparação para o combate. Queria falar sobre isso aqui, uma coisa importante. Quando uma pessoa não tem uma vida de oração, não gasta pelo menos um pouco de tempo, não se entregou para Deus, ela vive no mundo de forma positiva e negativa. Ela tem qualidades, assim como nós também, tem defeitos, assim como nós também. No entanto, elas são susceptíveis a que o diabo, muitas vezes, vá levando confusão, fazendo mal entendimento, trazendo raiva que não tem um sentido, gerando uma inveja que a pessoa nem imaginava, se sentindo, às vezes, humilhada de algo que nem aconteceu, ou aconteceu, mas não era para tudo aquilo. E aí o diabo vai semeando, semeando, e daqui a pouco você tem inimigos, nem sabe por quê. Daqui a pouco ele faz, principalmente quando tem pessoas que caminham com Deus, ele costuma usar os que não caminham para fazer confusão. Isso acontece com as famílias, acontece com os parentes, acontece aonde você trabalha. É muito fácil para os anjos malignos irem semeando para aqueles que não têm proteção nenhuma. E às vezes eles semeiam até em nós, porque às vezes nós também somos pessoas que não nos mantemos protegidos com a armadura do cristão como devíamos. Então, pede para o Senhor que os anjos possam ir desfazendo estas confusões. São confusões que acontecem às vezes e que geram grande sofrimento. E o que o diabo quer? Fazer sofrer. Então, é confusão no trabalho, é confusão com genro, com nora, com sogro, com sogra, com filho, e sei lá quantas coisas o diabo vai semeando, e a pessoa começa a ter confusão desnecessária. Fala para o Senhor. Senhor, desfaça isso com o teu poder, Senhor. Desfaça, Senhor, todo espírito de competição, todo espírito de confusão, todo espírito, Senhor, de trapaça, todo espírito de inveja, todo espírito de ciúme. Senhor, pedimos neste momento, Senhor, vai desarticulando todo o mal, Senhor. Põe teus anjos para desfazer as ciladas. Nós clamamos agora, Senhor, para que a tua sombra repouse sobre nós. Que a sombra do Altíssimo esteja sobre nós a nos proteger agora. Pedimos a proteção celestial, todos os santos, os anjos, a Virgem Maria em intercessão por nós que somos a igreja peregrina, estamos peregrinando até o céu. Então pedimos, Senhor, vai na frente, Senhor. Estende a tua espada de luz para desfazer todo o mal. Dá-nos, Senhor, a força e a vitória, Senhor. Fazei, Senhor, com que a vitória esteja diante de nós, porque Tu és, Senhor, o Deus da força. Tu és o Deus da vitória. Fala para o Senhor, eu quero tomar posse da vitória na minha vida. Tem vitórias no trabalho que você precisa, na obra de evangelização. Se o Senhor não te der a vitória, a gente trabalha mesmo as coisas de Deus sem progredir. Pedimos, Senhor, dá-nos vitória, Senhor. Dá-nos a Tua força. Dá-nos a Tua vitória, Jesus. Muitas vezes, o que eu vou dizer, a maioria já sabe, que o acusador é o demônio. Você está me ouvindo? Fala para o teu irmão, o acusador é o demônio. Então, quando você vai sentindo na sua própria consciência, ou as outras pessoas que gostam de acusar você pelos teus erros, pelas tuas fraquezas, pelas coisas, renuncie. O livro de Jó é muito claro nesse sentido. Estava lá o demônio para acusar o coitado, não achava defeito nele.
E o acusador, ele está lá para nos humilhar, para fazer você falar, eu não tenho jeito mesmo, eu não sou capaz, eu não tenho força. E ele vai te deixando de um jeito que você vai viver numa tristeza profunda. Então não permita que o acusador fale isso para você. Você é do Senhor. E o texto é muito claro, todo joelho vai se dobrar. Que joelhos são esses? São os nossos? Sim, mas são os do demônio, no céu, na terra e no inferno. Vão se dobrar os joelhos. Por isso, uma coisa que eu não gosto muito é brincadeiras que acusam as pessoas, que gostam de falar coisas que a pessoa quer falar para você, então manda recado com brincadeira. Às vezes eu dou risada, mas eu rapidamente falo, eu renuncio em nome de Jesus. Porque o acusador não vai usar isso contra mim. Fale para o seu irmão, não deixe o acusador usar os teus defeitos contra você. Claro que Jesus quer transformar todos nós. E as nossas fraquezas, Jesus quer nos libertar. Não é que ele está contente com isso. Mas o acusador é o demônio. Eu não quero ser a parceiro do demônio como acusador. Você quer ser? Pergunta para o seu irmão, você quer ser parceiro do diabo ou não? Espero que não, em nome de Jesus. Então, renuncie, não deixe que vão construindo sobre você um peso que você não é capaz de se livrar. Porque muitas vezes há coisas que você não consegue se livrar. Você vai precisar que Jesus venha com a sua graça e o seu poder para você conseguir superar. E aí vem alguém e põe o peso nas tuas costas. E põe o peso nas tuas costas. Fariseu hipócrita. Não é que quer mostrar o sepulcro caiado, mas dentro está cheio de ossos apodrecidos. Então eu não quero isso para a minha vida. Você quer? Fala, Senhor, eu quero que você expulse toda acusação da minha vida, em nome de Jesus. Até porque, do teu passado, o que você passou, só você pôde avaliar as coisas que você passou e as decisões que você tomou. Muitas erradas, muitas porque não tinha outra maneira, e só Deus é quem sabe tudo e tem poder para te perdoar e te levar adiante. Quem quer lembrar você das coisas que você fez do passado é o acusador. Fale, vai embora, acusador, em nome de Jesus. Vai embora, acusador, em nome de Jesus. Sela os teus lábios com o sinal da cruz e fala, sela meus lábios, Senhor, porque eu não quero participar disso do demônio, Senhor. Eu não quero, Senhor. Eu quero, Senhor, bênção. Quero que o céu se abra com bênção, Senhor. Abra o céu e vem me abençoar, Senhor. Não quero, Senhor, estar debaixo deste peso. Um peso que às vezes acaba se tornando doença, acaba se tornando algo que enverga a nossa alma. Em nome de Jesus eu repreendo tudo isso. Vem fluir dentro de nós agora, Senhor. Eu quero que você imagine todos os lugares por onde teu coração pode fluir o Espírito Santo. Feche os teus olhos e imagina todo lugar que você vai, tudo aquilo que você sonha, que o fluir do Espírito, porque nada pode conter o fluir do Espírito. Vamos lembrar dos textos do profeta Ezequiel, mandando medir a água do rio e dizendo que por onde as águas chegassem, ali chegaria o rio que saía do templo. Falava isso para os exilados que estavam longe do templo, e surgiu aquela tradição de irem na beira dos rios para fazerem suas orações. Quando São Paulo sai para pregar, ele vai encontrar o povo reunido perto dos rios, exatamente porque era o cumprimento da profecia de Ezequiel, de que o rio jorrava e carregava a água do templo para todos os lados. Então vai dizendo para o Senhor, que flua do meu coração o Espírito agora, Senhor. Flua para dar paz, Senhor, aonde está turbulento. Flua, Senhor, para dar resistência aonde, Senhor, as coisas estão amolecidas. Flua, Senhor, para dar discernimento aonde as pessoas precisam encontrar caminho. Flua, Senhor, para tocar os corações todos. Clamamos agora, Senhor, flui, Senhor. Estende a tua mão, feche teus olhos, não se importe com as pessoas. Estende as suas mãos deixando fluir o Espírito.
que flua o Espírito por todos os cantos, que flua o Espírito restaurando, lavando. Flua agora, ó Deus, a tua graça, agindo em nós para sermos esse instrumento do fluir do Espírito, Senhor. Todos nós podemos ser instrumentos desse fluir do Espírito. Às vezes o Senhor te dá uma missão de deixar o fluir aonde você nem espera, aonde você acha que nem vai ser recebido. E às vezes o Senhor te dá missões mais árduas ainda, te mandando a lugares aonde você vai ser o fluir do Espírito para aquela pessoa, muitas vezes em sofrimento, às vezes até num hospital, às vezes numa agonia interior. Senhor, flui o Espírito, Senhor. Flui, Senhor. Flui através de mim, Senhor. Quem quiser acompanhar, pegar a Bíblia no seu celular, ou então trouxe a Bíblia, pegue. Quem não trouxe, preste atenção, deixe a palavra penetrar, falar com você. Está na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10. É um texto bem conhecido, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 até o 13. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 até o 13. Pegaram? Amém? Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Normalmente a gente fica muito com os primeiros 2 versículos, não é? Se proclamares com a tua boca e creres em seu coração, para obter a justiça. Que justiça é essa? É o perdão dos pecados. Não é? A justificação em Jesus Cristo. Quando a gente lê a justiça nesse texto, nós estamos falando do perdão dos pecados, que é a justificação que Jesus nos trouxe ao morrer e ressuscitar. Aliás, nascer, sua paixão, morte e ressurreição. Esses 4 atos fundamentais que nos dão justificação. Então não é a justiça no sentido de fazermos as coisas de acordo com a justiça de Deus, evidentemente, não dos homens, o que é certo, o que é errado. Não, aqui trata-se da justificação obtida em Jesus Cristo. E o que é que Jesus obteve com a sua justificação? Perdão dos pecados. Ele diz: eu vim para os que precisam de médico, eu vim para os pecadores, eu vim para os necessitados, eu não vim para os justos, eu não vim para aquele que não precisa de justificativa do meu sangue, eu vim para aqueles que precisam disso. E aqui, crer nisso é fundamental. Se você não crê que Deus pode perdoar os pecados, que Deus pode lavar a sua vida, que Deus pode começar de novo a tua vida, um projeto novo na tua vida, então você está perdendo a oportunidade de ser lavado no sangue de Jesus. Para ser lavado, eu preciso acreditar no que Ele fez. E Ele me deu oportunidade de começar novamente. É como zerar. Eu às vezes brinco, não é? Há pessoas que se enrolam tanto que elas sonham em ir para uma outra cidade, falam: eu vou lá para Rondônia, eu vou lá para o Pará, eu vou lá para o Tocantins, começar a minha vida de novo. Como se você pudesse chegar lá e se tornar uma outra pessoa. Eu preciso dizer para você que você não precisa ir para nenhum desses lugares. O que você precisa é a justificação do Espírito Santo através do sangue de Jesus para você começar de novo.
E aí você vai ser uma pessoa nova. E o que as pessoas pensam, mas aqui todo mundo já sabe aquilo que aconteceu comigo. Olha, o que importa não é o que as pessoas sabem, mas o que Deus faz dentro de você. Isso é fundamental. Então, crer que ele tem esse poder é fundamental. Se você não tem fé nisso, você pode ir lá no confessionário, falar teus pecados para o padre, que você não vai ser justificado. E você vai estar enganando ele e enganando você. Porque é fundamental que você creia nisso. Que você creia nisso. Mas eu nem queria falar tanto disso, que é o versículo 2, não é? Que é o crer do coração e proclamar com os lábios. Eu queria falar do texto de Joel, que é esse texto que vem em seguida desse momento. Para a gente entender, a gente tem muito pouca informação da missão de São Paulo em Roma. Roma era a capital. Então nós podemos imaginar que as coisas na capital é que acontecem mais. Não é a capital só do império, era a capital do mundo todo, porque o mundo todo estava dominado pelo Império Romano. Então ali era o centro de todas as coisas. Por isso que a gente vai, pela tradição, saber que tanto São Pedro quanto São Paulo vão morrer aonde? Em Roma. Quer dizer, tanto aquele que Jesus escolheu para ser a pedra sobre a qual a igreja estava sendo edificada, que era Pedro, vai morrer crucificado de ponta cabeça em Roma. E São Paulo vai a Roma, onde ele depois é decapitado. Mas antes mesmo de ser decapitado, São Paulo passa toda aquela saga que a gente vê nos Atos dos Apóstolos. Se você nunca leu o Atos dos Apóstolos inteiro, precisa ler, porque é a vida e o evangelho do Espírito Santo, é a boa nova do Espírito Santo. São Paulo vai caminhando, vai fugindo, tentam matá-lo, tentam fazer ele ser transferido para poderem matá-lo a caminho, ele vai e no final das contas ele acaba usando o seu privilégio, e ele tinha o privilégio de ser solto. Se você ler o Atos dos Apóstolos, você vai ver que teve um momento em que o rei queria libertar ele, queria tirar ele daquele rolo, mas ele mesmo exige ir para Roma. Ele quer estar no centro das coisas para testemunhar Jesus. Então essa palavra que diz assim, proclamar com a sua boca, não é só você ficar falando de Jesus em todo canto. Significa que você percebe aonde Deus quer que você seja uma testemunha dele. São Paulo vai para Roma, fica preso no cárcere mamertino. Algum dia, se alguém tiver a oportunidade de ir para Roma para conhecer os lugares santos, esse é um lugar pouquíssimo visitado, fica pertinho do Coliseu, ninguém dá atenção para ele. Quando eu fui lá, não tinha ninguém lá, não é? Era assim, é um lugar que dão menos atenção, dão atenção para outras coisas belíssimas que tem lá. E é o cárcere, e eu quis ir lá para ver como é que era a prisão de São Paulo, de que jeito que ele viveu aqueles 2 anos ali. E a gente só sabe que as pessoas, que ele teve autorização de receber as pessoas. Então, certamente, iam procurá-lo pessoas que esperavam uma graça e pessoas daqueles grupos que se reuniam nas catacumbas, que se reuniam naquelas casas em Roma, porque estava pegando fogo a nova fé, estava se alastrando. Mas a gente não ouve muito da sua história. No entanto, a gente vai perceber que ele escreve uma carta densa para os romanos. Se você pegar as cartas de São Paulo, nenhuma é tão completa, tão grande e tão detalhada quanto a carta que ele escreve aos romanos. Portanto, o seu ministério em Roma não foi um ministério qualquer, foi um ministério profundo, um ministério que deixou muitas bases. E quando ele, no capítulo 10, vai escrever isso, ele diz assim: todo que nele crer não será confundido. E esse é um ponto fundamental. A gente, muitas vezes, no mundo de hoje, tem tanta igreja, gente, tem tanta coisa diferente, tem tanto movimento, tem tanto caminho, tanta coisa, que é muito fácil você se confundir e acabar pegando um pedacinho. Sabe aquela história que você já deve ter visto do cego, dos 3 cegos que foram, que nunca tinham visto nunca tinham estado com um elefante, visto nunca, eram cegos, né? Mas que estavam com o elefante, e a pessoa pergunta, o que é o elefante? Aí um pegou o rabo do elefante e falou, o elefante é que nem um canudo grosso e esticado.
o outro pegou a tromba e falou, o elefante, ele é E aí ele descreve a tromba. E o outro pega a perna e fala, o elefante é que nem uma árvore. Nenhum deles sabia o que era o elefante. Então acontece que exatamente dessa maneira, aqueles que não mantêm uma fé firme, um relacionamento com Jesus e com a palavra, você acaba confundido. Você vai pegar um pedacinho, você vai seguir alguém que defende um pedacinho da história, um pedacinho de Jesus, e você se distorce nele. Então, se você não quer ser confundido, se você não quer viver em confusão, você precisa fazer a tua parte de pedir o Espírito e caminhar com a palavra. Fala para o seu irmão, você não pode ficar com um pedaço da história de Jesus. Não pode ficar com um pedaço, gente, com a história inteira. Senão a gente pega um pedacinho só, e aí vai para aquele pedaço, fica confuso. E o que mais diz a palavra? Ela diz assim, que não há distinção entre pessoas. Quer dizer, o evangelho não é feito para alguns especiais e outros não. É para todo mundo. É rico, é pobre, pessoa que tem trabalho demais, pessoa folgada. Todo mundo tem o olhar amoroso de Jesus por ele. Todo mundo. Jesus não escolheu só um povo. Esses dias eu estava com uma pessoa que veio falar assim para mim, eu mandei todo mundo da minha casa fazer um exame através do DNA para provar que eu sou descendente de judeu. Eu falei, é mesmo? E por que você quer ser descendente de judeu? Eu falei, porque daí eu vou ser de fato da terra escolhida, não sei das quantas, que Jesus se levantou contra todos. E aí me citou lá umas 10 passagens do Antigo Testamento. E eu falei, que legal, depois você me conta se deu certo o exame de DNA que você fez para saber se você é judeu. E manda para eles lá, para ver se eles acolhem você como alguém que é judeu de verdade, porque fez o exame de DNA, pode ser que dê certo. Né? Eu falei para a pessoa. E só falei isso, fiquei quieto. Mas depois eu fiquei pensando, falei assim, vocês acham que Deus, que fundou esta igreja com seu sangue precioso, que saiu pelo mundo para anunciar que quem crê é que está na Nova Jerusalém, vai excluir você porque o teu exame de DNA não deu certo? Na verdade, a palavra é muito clara para a gente. Ele nos escolheu. E depende do que a escolha dele? Da minha fé. De dizer, eu sou de Jesus. Aliás, eu estou falando para vocês, eu sou de Jesus. Pode até ser que Jesus fale assim, você devia dar melhor testemunho, mas eu tento. Não é? Mas eu sou de Jesus. Isso é muito importante. E aí ele termina assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí eu quero chamar a atenção. A gente, quando está num momento difícil, tende a invocar o nome de Jesus. Apesar de que hoje em dia as pessoas também invocam outras coisas, tudo misturado, fala tudo é de Deus. Né? E eu fico olhando lá, né? Tinha lá uma senhora muito bacana no meu prédio, e o filho dela, uma pessoa assim, jovem, dentista, pessoa teve uma situação de aparecer um câncer fulminante. Ele morreu muito rapidamente, ela pedia oração para mim, e eu estava rezando, aí ela falou assim, eu peço oração para você, eu peço oração lá no Seixinoye, eu peço oração lá no budismo, porque é tudo igual, né, Sidney? Não é tudo igual, não. Não é? Falei, mas... não, é tudo igual, é tudo Deus. Eu falei, é claro que é Deus. Nem o mesmo Deus né? Porque o Deus do budismo, ele é o positivo e o negativo. O Deus do Seixinoye é aquele que vai se dissolver no nirvana. Quer dizer, nem o mesmo Deus mas eu não ia perder para explicar para ela. Eu entendia o sofrimento e a busca dela de todas as pessoas que estavam procurando a Deus. E não estão errado, porque procurar a Deus é melhor do que quem não procura a Deus. Só que há um só Deus. E quem o invocar será salvo. Há um só. Eu já contei essa história de uma parente minha que, mesmo tendo sido evangelizada, resolveu virar espírita de terreiro, né? Aí tudo bem, fazer o quê?
Fiquei na minha, porque a gente tem que ter sabedoria. Falei, Deus sabe. E um dia, ela resolveu querer discutir comigo. Eu não quero discutir, porque eu sigo a palavra de Deus que diz que é para a gente não discutir a religião, então eu não discuto. Aí falou, daí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu já contei isso para vocês. Falei, vamos fazer o seguinte, é muito simples. Falei, você acredita lá nos orixá, tudo, que vão lá para ajudar você a melhorar de vida, para conseguir, através das suas oferendas, a te dar favor em detrimento de alguém, né? Porque você está fazendo um negócio, né? Falei, mas está tudo bem. E depois vai acontecer o que com você? Ela falou, depois se eu participar bem, eu vou morrer, vou me reencarnar, vou estar lá, tarará. Eu falei, beleza. Falei, eu acredito que Jesus é o meu Salvador, que pelo sangue dele você salva, e que eu vou morrer, e ele vai me ressuscitar, e eu vou viver no céu. Eu falei, vamos supor que eu estou errado, que eu acreditei nisso tudo, mas eu estou errado. O que vai acontecer comigo a hora que eu descobrir que eu estou errado e você está certo? Eu vou reencarnar e vou voltar. Falei, agora vamos supor que eu esteja certo e você estiver errada. O que vai acontecer com você se você estiver errada? Que aí não vai ter reencarnação e você não creu em Jesus. Aí você está frita. Então é melhor você fazer igual eu, que de qualquer jeito a gente se dá bem. Então, às vezes, a gente sofre com isso, mas a palavra diz, invoca meu nome. Invoca meu nome. Nos momentos difíceis, invoca meu nome. Nos momentos bons, me louva invocando meu nome. Que essa palavra nos fortaleça hoje e nos dê a sua graça para que possamos invocar o nome do Senhor e conhecê-lo de fato, sabendo da escolha que ele teve para conosco. Amém?